Seja muito bem-vinda ao Doutora Cláudia SSN Cast, episódio número 2. É um podcast onde a gente vai bater um papo como você, mulher que está na menopausa, ou pré-menopausa, ou pós-menopausa, pode emagrecer sem neura, ou seja, sem neuroses, podendo comer tudo o que você gosta, seja massa, doce, salgado ou até aquela cervejinha. E no episódio de hoje, eu estou trazendo um super convidado especial, que é o Fernando Brancati. Eu vou até ter que ler o currículo dele aqui, gente, porque é tão extenso para vocês verem que hoje o convidado é de peso. Ele é personal trainer, palestrante, treinador mental cognitivo de atletas, já trabalhou com atletas da seleção brasileira e atletas olímpicos, formado em educação física pela FMU, com diversas pós-graduações, formações e coach e também mentor na área de atividade física dentro, olha que honra, do nosso programa de emagrecimento saudável sem neura. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, doutora Cláudia. É uma honra estar aqui com vocês, sempre compartilhando aqui com Saudável Sem Neura, né? É sempre muito bom, né? A gente está junto nessa parceria há tempos, né? Bastante. E, gente, como você está vendo, o episódio de hoje vai ser incrível. Então, já faz o seguinte, compartilha, manda no teu grupo de amigas, de família do WhatsApp, já aperta o legalzinho, põe o sininho para você ser lembrada do próximo episódio que vai ser lançado, para que você acompanhe aqui toda essa conversa que a gente vai ter e para a gente fazer uma corrente do bem, de informação segura de saúde, que eu vou conversar aqui com o Fernando. Fernando, e aí eu já quero começar esse nosso episódio te fazendo uma pergunta muito importante. O que você identifica como o principal erro das mulheres que estão nessa fase de pré-menopausa, pós-menopausa, elas cometem ao tentar emagrecer relacionada à atividade física? O que eu vejo é uma fase nova, né? É uma experiência nova para as mulheres. Elas buscam sempre algo muito específico, muito mirabolante, né? Um treino muito diferenciado, algo que requer, né, uma mudança de hábito muito grande nessa fase da vida, que é uma fase onde existe uma mudança muito significativa, né? Não só na questão hormonal, mas também no estilo de vida. O que eu vejo é essa complexidade em fazer o simples, né? Então, ao invés de buscar uma academia ou ter a roupa certa, o tênis certo, é ir para o treino e começar gradativamente, buscar uma atividade física que ela goste, buscar uma atividade física que ela tenha o tempo, né? O tempo que ela consiga fazer no tempo dela, sem muita regra, sem muita barreira, para ela iniciar a atividade física. Eu costumo muito falar, ali tem um dos rios que eu tive mais alcance ali nas minhas redes sociais, era uma pergunta assim, qual é o melhor exercício para emagrecer na menopausa? Eu não sou educadora física, mas lido com emagrecimento há mais de 10 anos, né? Eu sou Cláudia Benevides, eu sou médica, nutróloga e trabalho com emagrecimento há mais de 10 anos. Eu mesma já emagreci muito nessa minha jornada de emagrecimento e hoje eu ajudo mulheres, principalmente mulheres acima dos 50 anos. E nesse Rios especificamente, eu sempre falo, é o exercício que você faz, porque muitas vezes você fica esperando o exercício perfeito e não começa nunca. Eu não posso pagar a academia, então não vou. Mas eu não consigo andar meia hora. Mas também não anda 15 e fica sentado na cama o tempo inteiro. Então eu falo, se você não faz nada, o que você fizer já vai te ajudar a emagrecer. Mas se você já faz, uma coisa importante também é que muita gente fala, mas eu já faço academia, eu já faço 1 hora de caminhada e não emagreço mais. E qual é a tua sugestão quando a pessoa fala, já faço atividade física e o meu metabolismo está travado? Tá. Só voltando um pouquinho com relação à parte de atividade física e exercício físico,
tem um conceito diferente entre as duas, né? Então, o exercício físico ele é algo planejado, ele é algo que tem algumas variáveis que a gente precisa controlar. Frequência cardíaca, intensidade, o volume, o tempo, o ritmo, tá? Então, eu planejo um treino, eu tenho um planejamento. E a atividade física é tudo que você faz ao longo do seu dia que gera movimento. Então, andar, caminhar, escolher as escadas normais, do que as escadas rolante, se possível, né? Descer um ponto antes, talvez, do seu destino e completar o seu trajeto andando. Então, aumentar o seu nível de movimento. Quando elas falam, eu já faço atividade física, a minha abordagem sempre é, que tipo de atividade física você está fazendo? É uma atividade física cotidiana, você tem um grau de movimentação ao longo do seu dia, ou você tem um planejamento de exercício? Eu vou para academia. E como está esse planejamento? Quais são os exercícios que você está fazendo? Esses exercícios, eles geram um gasto calórico elevado, eles geram... ele tem a intensidade correta de acordo talvez para sua faixa etária, para sua faixa de condicionamento físico, né? Então, é rever algumas variáveis para que, de certa forma, esse metabolismo ele continue trabalhando. E tem um grande mito sobre a musculação, né? Muitas mulheres falam, não, para emagrecer eu preciso fazer esteira. E eu fico meia hora na esteira e não emagreço. Né? Mas você fica meia hora como? Né? Então, no conceito de elevar a atividade física, perfeito, 30 minutos de esteira. Agora, eu quero acelerar, eu quero potencializar, eu quero aumentar, né, o meu gasto, acelerar o meu processo de emagrecimento. Talvez esses 30 minutos precisa ser variado, precisa ter uma intensidade quebrada, talvez uma opção de treino intervalado. Às vezes 15 minutos de exercício físico é muito mais intenso e te gera muito mais resultado para o processo de emagrecimento do que 1 hora de esteira, por exemplo, olhando no celular, vendo o WhatsApp ali, como se tivesse... Exatamente. Né? Então, tem que fazer uma análise um pouco mais ampla a respeito do que realmente está sendo feito. Sim. E a outra coisa também, você está com a gente no programa... mais de 2 anos, eu acredito, não é? Nas mentorias, 3 anos, não é? com mentorias mensais, 2 anos, né? Mais as Bastante lives tempo, todas, né? Exatamente, você está em parceria com a gente aqui. E a gente tem um programa que ele é focado em mulheres após os 50, eu estava até conversando contigo, dá uma leve variada ali entre uma turma e outra, mas eu sempre faço pesquisa com as minhas alunas para saber a idade que entrou, que região, porque a gente tem, do Brasil inteiro, a gente tem até aluna de fora do Brasil. E eu acho lindo o poder da internet que a gente tem hoje de conseguir fazer uma orientação que as pessoas consigam emagrecer tanto por educação, porque eu sempre falo, o que as pessoas conhecem é o padrão consulta, é ir na academia, é ter o personal do lado, e a gente está ampliando isso para um lado de educação mesmo, né? Então a gente educa sobre o corpo. E o perfil das nossas alunas, 80% são mais de 50 anos e por volta de 40% a 50% sempre circula acima dessa faixa, acima de 60 anos de idade. E um questionamento muito frequente dessas mulheres nessa idade é que eu não consigo fazer atividade física porque eu tenho bico de papagaio, porque eu tenho dor na coluna, porque eu tenho artrose, artrite, condromalácia, tem níveis diversos de doenças aí. E aí eu queria ter o olhar profissional sobre isso. A mulher, quando tem alguma doença osteomuscular, é melhor para ela ficar sem fazer atividade física? Não. O repouso, né? Você num processo, né, num diagnóstico, o repouso ele é importante no processo inflamatório. Mas quando você tem clareza desse diagnóstico, o movimento é realmente o que vai fazer você ter uma longevidade maior. Então, eu sempre falo nas mentorias, né? Você tem 4 pontos quando você tem uma dor, né? Na verdade, assim, o questionamento dela sempre eu tenho uma dor nas costas, né? A primeira pergunta o que você tem nas costas? Né? Então, qual é o diagnóstico? Você tem esse diagnóstico? Para cada diagnóstico tem uma intervenção. Depois, o grau
né, o grau desse diagnóstico. Qual é o grau por exemplo, da artrose no joelho? Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4? Esse diagnóstico te limita de algum movimento? E aí já entra a percepção, autopercepção. Sim. Te limita de algum movimento? Sim ou não? Não, eu consigo sentar e levantar, por exemplo. Ah, que legal. Então a gente já está indo para um caminho onde um pouco de mobilidade essa pessoa tem. E o quarto ponto é, as dores, elas te limitam? Né? Qual é o grau de dor? Talvez até uma análise subjetiva, de 0 a 10 hoje, como que está o seu nível de dor? Ah, está 8. Então, a gente vai diminuir um pouquinho a intensidade hoje, mas eu não vou tirar a atividade física do dia. Né? E uma coisa super interessante também, o ponto número 1, que eu acho que hoje, infelizmente, a realidade que a gente tem no Brasil, bom, educador físico, basicamente a gente não tem no sistema público de saúde para a pessoa consultar ou para consultar pelo convênio. Então já é um acesso de informação que normalmente ela já tem que fazer uma troca, ou então tem que ir, que nem a gente incentiva muito, estar na internet ouvindo bons profissionais para ter o aprendizado. Mas hoje no sistema de saúde do Brasil, a realidade que a gente tem, tanto no público quanto no convênio, é que a gente tem consultas de 10, 15 minutos, a pessoa espera 3 meses, 4 meses, aí vai lá, consegue a consulta com o ortopedista. O ortopedista, em 10, 15 minutos, ele fala, poxa, vai dar muito trabalho de eu explicar aqui toda essa questão de mobilidade, que é positiva, que não precisa. E muitas vezes o cara, não estou dizendo que é certo, mas dentro daquilo que ele não consegue ter que explicar no volume de atendimento que ele tem, por é uma deficiência do sistema, a pessoa fala, eu estou com dor, então fica aí, fica de repouso. Está com dor, não faça. E aí muitas chegam pra gente, inclusive, dizendo, mas foi meu ortopedista que disse que não era para fazer atividade física. E, na verdade, quando a gente para um pouquinho para explicar, a atividade física ela é extremamente positiva, que nem a gente falou. Está inflamado naquele momento, vai precisar talvez de um repouso, talvez de um tratamento, se for um negócio agudo, uma lesão aguda, um tratamento com anti-inflamatório pontual, com gelo, com água, tem várias compressas e tudo, levemente repouso. Mas o fato de fazer a atividade física, e eu sei que você é um grande estudioso disso, vai fazer o quê? Liberar muita endorfina no corpo. E a endorfina é um dos maiores analgésicos naturais que a gente tem. Se a gente pegar anti-inflamatório, se a gente pegar morfina, a nossa endorfina, a produzida pelo nosso corpo, ela é dezenas de vezes mais potente do que qualquer remédio anti-inflamatório que venda na farmácia. E por volta de 10, 15 minutos de atividade física, você a gente já tem essa liberação, consegue liberar endorfina. E a outra coisa também super importante, que eu sei também que tu estuda bastante sobre isso, é hoje a atividade física como um gerenciador ou um controlador de ansiedade. Porque hoje um dos grandes bloqueadores do emagrecimento na mulher na menopausa, principalmente nessa fase, vai aumentando a ansiedade, né? A vida vai mudando, o corpo vai mudando, realmente. A questão, tá até brincando, é que a gente vai envelhecendo, parece que a gente é roubado da gente, a memória já não é mais a mesma. E vai acontecendo isso no processo de envelhecimento natural de qualquer pessoa, mas a mulher na menopausa vem um conjunto de sensações diferentes, além da memória. Tem muitas vezes a fase da vida, que os filhos já cresceram, e aí os filhos estão saindo ou para a faculdade, ou estão casando, a sensação do ninho vazio. A questão hormonal mesmo, de ansiedade, não dormir bem, acordar no meio da noite, os calorões da menopausa. E isso aumenta a ansiedade. E essa ansiedade, consequentemente, atrapalha ou bloqueia a questão do emagrecimento. E a atividade física é um excelente recurso, não é? Para controle da ansiedade. O remédio mais usado hoje para controlar a ansiedade é a comida. E o menos usado é o exercício. Incrível. E voltando na sua fala a respeito da questão do médico, eu concordo contigo. Mas há 2 anos, a falta de atividade física foi incluída no CID. Então, hoje, dentro dos códigos internacionais de doenças, falta de atividade física é doença. Então, nesses 15 minutos... Quando o médico aborda um processo de dor, a pergunta deveria ser, ou talvez deveria ou poderia ser, você faz atividade física?
Ah, não. Opa, então eu já tenho uma primeira doença, que é a falta de atividade física, né? E qual é o remédio? Procure um profissional de educação física, Exatamente. né? Então, o que eu vejo é justamente essa distância entre as áreas, por N motivos, tá? Por uma questão, né, toda contextual de sistema, por acessibilidade ou não. Agora, com relação à dor, a pessoa que convive com uma dor, em algum momento ela já teve algum diagnóstico. Sim. Ela sabe explicar sobre a dor. Né? Como que é essa dor nas costas? É quando eu levanto, quando eu sento, principalmente quando eu sento. Né? Então, com base nessa fala, você, de forma muito cautelosa, você consegue introduzir exercícios que são exercícios cotidianos, né? São exercícios que no dia a dia a gente acaba fazendo, só que de forma repetida. Sim. Então, por exemplo, agachar e levantar é básico. No banheiro, né? A gente precisa de levantar sentar e levantar a vida toda durante todo o nosso processo de envelhecimento. E se em algum momento nós perdermos as forças de membro inferior, essa mobilidade funcional básica, ela vai perder. E o cérebro vai adaptar, né? Olha, o Fernando está perdendo força muscular de membro inferior, o cérebro manda uma informação para o sistema, não levanta o pé, arrasta o pé. Sim. E é muito comum, né? Nas academias, quando eu tinha academia, e hoje no estúdio, minha esposa pediu para eu tirar todos os tapetes de casa, porque eu arrasto o pé. Não, então vamos trabalhar perna, é um indicativo. Vamos trabalhar muito força de membro inferior para que o seu sistema, o seu corpo entenda que você tem capacidade de gerar desequilíbrio. Sim. De levantar o pé. Então, percebe que quando a gente fala em atividade física, quando a gente fala em exercício físico planejado, é muito importante. E aí, para essa faixa etária, e para quem também não é dessa faixa etária, que talvez esteja assistindo, né? Vai chegar nessa faixa etária, é fazer o exercício de forma muito preventiva mesmo, né? E falando nessa questão de exercício de prevenção, eu falo que todos nós, eu confesso que eu sou assim, provavelmente estou assim em algum momento, que a gente tem muita dificuldade de tomar uma ação preventivamente, que normalmente a gente espera o caldo entornar, ter a dor. Eu mesma já passei por isso. Em 2010, eu cheguei a estar numa UTI por consequência da inflamação do meu corpo. Fui fazer uma cirurgia simples e aí eu estava super obesa, inflamada, colesterol aumentado, pré-diabetes, pressão alta, enfim, gordura no fígado. E fui parar na UTI, só aí que eu tive um chacoalhão para me mexer. E eu falo muito para as pessoas, poxa, não espera isso acontecer com você, não espera isso nem acontecer nem próximo. Pega a história, ou a minha, ou a história de alguém que aconteceu, ou aquela chacoalhada que você leva quando vai no médico, que o colesterol já está aumentado, que já tem gordura no fígado, para você começar a fazer algo antes da dor, de fato, tá ali em você, o sofrimento. Porque o custo do sofrimento ele é muito maior do que o da prevenção. E aí, essa é uma percepção minha como profissional hoje. Qual é a tua percepção trabalhando na área de educação física? É assim, isso, como você falou, é do ser humano. Não é só na área da educação física, da atividade física. A gente não tem essa visão de planejamento futuro, né, em diversas áreas da nossa vida. E a atividade física é algo que você tem benefícios imediatos quando você inicia a prática de atividade física. Eu garanto para você que qualquer pessoa hoje que tomar a decisão de fazer atividade física e ir numa academia, num estúdio, num personal, enfim, e falar, eu vou começar, ela já conta para todo mundo que começou a fazer. Sim. Então a autoestima dela já melhorou. Então, as respostas positivas imediatas são invisíveis. Sim. O problema é que a gente quer iniciar atividade física com o objetivo de emagrecer 10 quilos. O problema é que a gente quer iniciar a atividade física com o objetivo de sanar a dor. O problema é que a gente quer começar as coisas com um resultado imediato e rápido. E o prazer, né? Tem a questão do ciclo dopaminérgico, que a gente tem o prazer imediato, dor tardia, né? Você falou isso, eu achei muito engraçado, que é uma coisa que eu sempre falo, né?
Eu falo, mulher, você tem que ter metas coerentes com a realidade. Sim. Porque uma das coisas que eu mais recebo ali de comentário quando as pessoas pedem ajuda é: ai, doutor, eu preciso emagrecer urgente. Eu vou parar, que não vai emagrecer urgente. Você levou quanto tempo para ganhar 10, 15 quilos? Você não ganhou quilo urgente, você não Sim. vai emagrecer urgente também. Sim. A tua decisão de mudar tem que ser urgente. A tua decisão de iniciar tem que ser com urgência. Só que quando a gente vai plantando aqui, que a gente vai ver o resultado lá na frente. Às vezes eu costumo comparar com uma formação. Você não vai no médico que fez um dia de faculdade e ele fez uma Exatamente. faculdade urgente. É um processo de aprendizado. E com o nosso metabolismo é da mesma forma. Eu tenho que fazer Sim. um aprendizado para esse metabolismo físico através do estímulo físico, de alimentação, mental também. Você trabalha muito a questão mental ali. E você trabalha com atleta também, né? Imagina, a gente está até conversando aqui antes. Atletas adolescentes, principalmente, que têm uma mentalidade muito mais imatura. E aí, eu também, quando eu vejo... É uma coisa assim, vai falando, eu vou puxando aqui as lembranças de história. Mas uma das coisas que eu também fico bem... Falo, ai, mulher, não me fala isso, pelo amor de Deus, quando eu vejo nos comentários, é assim: ai, doutor, eu não consigo beber água. Não, pode parar com isso. Eu não falo com criança, eu falo com mulheres Exatamente. adultas aqui. Você está dizendo que você não consegue beber água. E é a mesma coisa, eu não consigo fazer atividade física. Eu vou até voltar nesse pedaço que a gente falou. Já é natural de agachar e levantar. Sim. Você vai no banheiro fazer xixi quantas vezes no dia? Você levanta e senta no O sofá. corpo humano ele foi projetado para se mexer, para se movimentar. Sim. A articulação em dobradiça serve para dobrar e esticar. É. Né? Igual a dobradiça do armário. Aham. Né? Ele precisa abrir e fechar. Se você engripa, se você tem um problema nessa dobradiça, a porta ou não abre ou não fecha. Sim. Né? Então você precisa gerar movimento. Desenferrujar, né? Isso. O ser humano ele é um ser de movimento. Sim. A gente precisa se movimentar. E há uma tendência na diminuição do movimento. E no geral, assim, na tua visão, qual é a explicação do ser humano querer ficar tanto na inatividade e não... Assim, não ser uma coisa extremamente ou intuitiva ou frequente, fazer atividade física ou exercício físico. Exercício físico a gente está falando de um degrau ainda para cima, Sim. mas um mínimo de atividade física. Qual é a tua visão sobre isso? Por que isso acontece? Hoje eu acredito que é pela questão de comodidade. Tá? Atividade física ou exercício físico, quando você toma a decisão de fazer, é um hábito repetitivo. E a gente leva tempo para construir esse hábito, né? Eu falo para as pessoas, eu falo até... Essa semana eu falei na mentoria e uso em casa com as crianças, né? Minha filha tem 13 anos e eu ainda tenho que falar para escovar os dentes. Sim. Então, assim, tem pais que o filho está com 15, 16 e ainda fala, você escovou os dentes? E é um hábito que você constrói ao longo da sua vida, né? E hoje talvez você toma um cafezinho, você já quer escovar os dentes. Você faz uma refeição, ninguém precisa falar ou ninguém deveria falar que você precisa escovar os dentes, né? Então ele é um hábito, ele está num piloto automático. Eu construí, né, dentro do meu sistema cerebral ali uma economia de gasto, de sobrevivência. E aí o cérebro fala, não vai, né? Não vai, isso é estressante. Tudo que é estressante, o ser humano tem a tendência de não fazer. Essa é uma questão até evolutiva, Exatamente. né? Eu gosto de fazer uma analogia no Saudável Sem Neura, que a gente tem 2 sistemas no nosso corpo, né? Então, o nosso corpo é como se fosse uma grande máquina que tem 2 botões que eu posso apertar. Botão vermelho e o botão verde. O botão vermelho, ele é todo um sistema de sobrevivência do corpo, que ele foi treinado, sedimentado por anos de evolução. Se a gente for pensar ali no tempo das cavernas, o ser humano, lá, os nossos antepassados, para eles conseguirem comida, para eles conseguirem abrigo, para Sobreviver. conseguir
proteção e sobrevivência. Tinha que andar muito, tinha que caçar, não tinha essa proteção de casa, teto, não tinha fazendinha, não tinha vaquinha para dar leite, não tinha milho plantado, não tinha nem hortinha no fundo do quintal. Não existia isso. Então, era uma dificuldade intensa de gasto energético para a sobrevivência. E o que os nossos antepassados fizeram? Um baita sistema de economia de energia para a sobrevivência. E aí veio o desenvolvimento com o passar dos anos. O ser humano, os nossos antepassados, eles foram começando a dominar o fogo e aí cozinhar o alimento, ter mais abrigo, conseguir dormir com uma fogueira, se proteger de outros animais. Começou a poder comer o alimento de certa forma cozido, que tem uma durabilidade, uma digestibilidade maior. E aí o cérebro humano, quando a gente vai... Eu já fui em várias viagens em museus de história natural, em que a gente vai vendo o cérebro, né? Como foi aumentando, e aí a gente foi ganhando uma capacidade de raciocínio e de decisão que nenhum outro animal na Terra tem, igual ao nosso. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi por milhares de anos, milhões de anos, na verdade, construindo esse sistema de sobrevivência de economia. Então, se a gente comparar o tempo que a gente tem, supermercado, a facilidade, tecnologia, isso da gente estar batendo papo aqui. E deve ter gente, inclusive até comenta, gente, de onde vocês estão assistindo, se é do Brasil, se é fora do Brasil, se é do norte ou nordeste, de onde vocês estão assistindo esse podcast agora. E a gente está aqui num estúdio em São Paulo, podendo ter toda essa tecnologia para transmitir para todo lugar do mundo. Mas são poucos 1000 anos nessa tecnologia, então, acho que não chega nem a 2 ou 3 décadas, inclusive, não é? Contra milhões de anos de sobrevivência. Então, o corpo ele tem uma tendência natural a ligar o botão vermelho que eu falo. Sim. E aí, para emagrecer, a gente precisa ligar o sistema verde, Perfeito. Que é o sistema que mostra que não, filho, você não precisa economizar, você tem energia para dar e vender, não precisa ficar guardando gordura. Pode fazer atividade física, é bom, é saudável. Só que para a gente ativar esse sistema verde, no fundo, a gente tem que usar esse nosso recurso que foi herdado dos nossos antepassados, que foi esse desenvolvimento do cérebro e tomar a decisão todo dia, consciente, né? Sim. Porque se eu deixar, até quando vira hábito... Eu tendo a me sabotar. As férias. Exatamente. Carnaval, Tende feriado, a escorregar se você isso. não tiver ali uma certa disciplina. E aí eu falo que o segredo de ter a disciplina também, porque todo mundo fala, eu não sou disciplinada, eu não tenho foco. Na verdade, porque poucas pessoas são. Isso também não é natural do ser humano nascer com foco e disciplina. Não é. Então, a gente tem que fazer âncoras, né? Âncoras são, sei lá, gatilhos. Você faz uma projeção de algo e aí sempre que você literalmente, né, starta o botão vermelho ou verde, você vai adiante. Tem um livro, inclusive, que chama Paradoxo do Chimpanzé. Pode e falar. Ele fala sobre isso, né? Ele fala que dentro do nosso sistema cerebral existe uma área do cérebro conhecida como chimpanzé. E quando você adota boas práticas, aparece esse carinha ali fazendo macaquices e justamente fazendo uma alusão ao cérebro primitivo, primata, né? E começa a fazer aquelas macaquices e tira você completamente do foco. Então você tá lá focado no seu plano alimentar, focado no seu exercício físico, aí você tem um final de semana e alguém, um gatilho, fala, pra que isso, menina? Você tá tão bem assim, né? Aí você... Botão vermelho. E aí eu vou, inclusive, falar uma coisa que... E aí a pessoa tem uma tendência assim. Já que... Vamos usar as expressões que todo mundo usa. Já que eu jaquei, já que eu chutei o balde, agora já vou enfiar o pé na jaca de vez e não volto mais. E aí isso vem a lógica para mim dessa comparação que eu faço do botão vermelho e com o verde. Você, para passar de ano na escola, na faculdade, você não precisa tirar 10 com estrelinha o tempo inteiro, correto? Se você tiver, dependendo da tua escola, se você tiver uma média 7, uma média 8, uma média 6, você passa. Então, o que você precisa? É só fazer mais verde do que vermelho. Sim. Porque se você tiver mais estímulos verdes no teu corpo do que vermelho, ele vai sobrepor e você vai conseguir emagrecer. E daí a lógica que dá para emagrecer
saudável e sem neura. Sem precisar cortar tudo que gosta da alimentação, seja massa, seja doce, seja salgado. Por quê? Se você vier com uma alimentação em que você come legumes, verduras, não fica pulando refeição, não fica fazendo lanchinhos ao invés de comer comida de verdade no teu dia a dia, tudo bem se nas férias você vai comer hambúrguer, fritura. Sim. Tudo bem se você não vai fazer um nível de atividade igual você faz quando está na rotina de casa. O que não pode é desandar de vez a vida inteira, porque aí vai ser mais vermelho ladeira do que abaixo, verde. é. Exatamente. E é a mesma coisa na atividade física, Sim. certo? Eu não preciso estar 100% dos dias do ano treinando para ter resultado. Aproveitando a sua analogia da escola, né? Você precisa tirar 6 ou 7, talvez, para passar de ano. Mas tem matéria que você tira 10. Sim. E tá tudo bem. E tem matéria que você tira uns 5. E tem matéria que talvez vai ficar de exame. Ali É. tem uma nova oportunidade para passar de ano. Funciona dessa mesma maneira. A atividade física funciona igual com relação à alimentação, porque são 2 hábitos. Né? É muito comum, né? Era muito comum quando eu estava à frente diretamente ali em academia, que tem um volume muito maior. Né? O pessoal chegar em janeiro e falar assim, esse ano vai, viu? Fernando, esse ano vai. Vai o que acontece? Ó, parei de comer besteira, parei de beber, vou treinar, vou fazer dieta, vou começar a ler. Né? Se a gente pegar as Sim, promessas de ano todas as novo, promessas. são todas aquelas Vai promessas de ano novo. Vai pulando, inclusive, eu fiz um vídeo. Disse, mulher, quantas ondinhas você vai continuar pulando? Por quanto tempo, né? Por quanto tempo. E assim, eu sempre recomendo, falo assim, beleza, vamos fazer o seguinte, então, esse mês de janeiro você só vai vir treinar. Aham. Você continua comendo, você continua bebendo, você continua fazendo tudo aquilo que você faz, mas introduz a atividade física como um novo hábito, sem mudar os outros hábitos no seu tempo. Qual que é o grande erro? Eu quero tirar hábitos alimentares, né, por exemplo, que são hábitos que vêm lá de trás, muitas vezes por uma questão afetiva, por uma questão de família, por uma questão da relação, né, familiar, principalmente dependendo da forma que você foi criado, né? Quem nunca ouviu, olha filho, talvez não falte... a gente não possa te dar tudo que você gostaria de ter, mas nunca vai faltar comida na mesa, né? Sim. Então você tem uma hipervalorização da questão alimentar mesmo, né? Todas as comemorações em volta de mesa e tudo isso. Então, assim, ele é um hábito muito forte. Ele é uma trilha neural dentro de comportamento muito acessível. E tudo bem, porque é isso. Você já foi chamado para alguma comemoração que era brócolis? O cardápio principal era brócolis. E não precisa ser. Exatamente. E da mesma forma, a gente também não precisa se culpar por estar nesse momento. Eu até falo, quando você vai... Só que você tem que ter essa trilha neural e essa ancoragem, você tem que ter... Pô, você não vai num casamento, ou numa ceia de Natal, ou numa festa de aniversário... Não é para tirar, vamos usar aquela expressão barriga da miséria, não é isso. Sim. Você vai lá, o comer, ele faz parte daquele momento social. É bom. Sim. Então, se você gosta da cervejinha, do doce, tudo bem, você vai comer naquele momento. Mas o principal daquele encontro social são as relações. É muito mais você nutrir a alma do que nutrir o corpo. Eu falo que muitas vezes o nutriente, o alimento, ele tem várias funções. Vão ter nutrientes que vão nutrir as tuas células, que vão nutrir o teu corpo, de bons nutrientes para o teu metabolismo. E vão ter alimentos que eles não vão ter nutrientes que vão ser tão bons para o teu corpo, mas eles vão ter nutrientes maravilhosos para a tua alma, para nutrir tua alma, para nutrir os teus relacionamentos. Quantas vezes eu adoro um vinho. Esse final de semana, último, eu estava com as amigas, e aí a gente fez clube da Luluzinha, fez spa com as amigas, tomou espumante, depois foi jantar, e vinho, e tudo bem. E fomos para academia junto. Então, tem essa questão de que nutre muito mais do que... Não é o teu corpo naquele momento, mas o teu relacionamento, a tua alma e a tua mente, que muitas vezes precisa ter esses respiros sem neura no processo de emagrecimento também. E até voltando um pouco àquela questão da âncora, que eu falei que a gente faz as âncoras mentais, no foco e na disciplina,
Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Exatamente. Então, quando você tem um porquê muito forte diante da tua saúde, é para eu viver mais com os meus filhos, é para eu brincar com os meus netos. Porque quantas mulheres hoje de 60, 70 anos não têm autonomia física, mobilidade Sim, para sentar no chão e brincar com o neto e levantar do chão? sim. Isso tu vê no teu dia a dia, Sim, não sim. é? Sabe o que eu recomendo, até para quem está nos assistindo, para projetar futuro, é que a gente não sabe o como seríamos mais leve. Aham. A gente vive o agora. Sim. Eu não consigo perceber isso. Só antes de eu dar essa dica, eu queria fazer uma reflexão que eu Sim. faço com as minhas alunas. Quantos quilos você quer perder aqui no estúdio? Uhum. Uns 10, Aham. né? Legal, mas você engordou quantos quilos? Engordei uns 20. Uhum. Falei, mas você vai engordar, você engordou 20, quer emagrecer 10. Em quanto tempo você engordou 20 quilos? Desde a pandemia, Aham. que ainda é muito presente, né? Sim. Tá legal, mas a pandemia tem 4 anos. 20 quilos, você engordou 5 quilos por ano. Uhum. 5 quilos por ano? Se eu respeitar o que a Organização Mundial da Saúde preconiza como emagrecimento saudável, que é 1 quilo por semana, são 4 Até 1 quilos. quilo. Uhum. São 4 quilos por mês, mais ou menos, mas a gente aqui não tá na neurose. A Sim. gente tá aqui fazendo algo. Vamos diminuir pela metade, 2 quilos por mês, para você não abrir mão de nada que você come, são 10 meses. Uhum. Então, como que engordar é mais fácil do que emagrecer? Aham. Sim. É mais gostoso. Aham. Engordar é mais gostoso do que emagrecer. Agora, por quê? Porque a gente não consegue ver. Ele é silencioso, a gente se acostuma. Como a gente se adapta com a falta de atividade física, a gente se adapta a carregar o peso que a gente tem. Qual que é a dica que eu queria dar para vocês? Pega uma mochila e coloca uns 2 pacotes de arroz dentro da mochila e prende na frente, assim. Põe a mochila na frente. E passa um dia com essa mochila, carregando essa mochila. Sobe escada, desce escada, amarra tênis, vai no banheiro, faz tudo o que você tiver que fazer. E no final do dia você tira. E imediatamente você tem a percepção de 10 quilos a menos. E aí você vê o quanto 10 quilos a mais pode te prejudicar. Imagina se você tiver o resultado que você está buscando há tanto tempo hoje. Não vai ser muito melhor a sua vida? Sim. E essa questão da ansiedade por perder peso é engraçado que eu até ri aqui, porque a gente trabalha muito tempo junto e é extremamente alinhado nos pensamentos, né? Nessa questão de construir meta com as minhas alunas dentro do programa, que a gente tem uma aula só de construção de metas plausíveis com a realidade, eu falo muito assim, que aí a Organização de Saúde é essa questão, do 1 quilo até 1 quilo por semana é saudável, 4 quilos por mês, então isso um ano 48 quilos. E aí eu falo, mas vamos pensar em 2 quilos, mulher, na média. Vai ter mês que você vai perder mais, vai ter mês que você vai perder menos, mas na média, 2 quilos por mês e o programa é de 1 ano. São 24 quilos em 1 ano. Você não tem que estar com a neurose de querer emagrecer 10 quilos na primeira semana. Porque tem muita gente que já fala assim, eu tô fazendo tudo certo, tem 1 semana e não emagreci 5 quilos ainda, né? Exatamente, Então é uma construção de mudança e é fato. Não tem como a gente negar que principalmente no nosso foco aqui de mulheres com 50, 60, 70 anos, que o metabolismo é mais lento. E por várias explicações. Se a gente pegar uma criança de 3 anos, o bicho tá pulando em tudo quanto é lugar. Se estivesse aqui, não tava sentado de jeito nenhum. Tava pulando aqui, já tava aqui, já tava fazendo um monte de coisa. Por quê? É muita energia, não é? Sim. E é muita energia, o metabolismo é acelerado, porque tá em fase de crescimento e vai. Tem uma hora na vida que, na verdade, nossas células já estão morrendo. Elas estão ficando mais lentas, elas estão ficando mais devagar. E é fato que o nosso metabolismo ele fica mais lento. Mas isso é uma sentença que eu só vou ganhar peso e vou morrer com 20, 30 quilos a mais? De jeito nenhum. Aí que a gente tem que usar o nosso cérebro desenvolvido. São escolhas, né? Para tomar decisões todos os dias. É por isso que eu gosto muito da frase. Se você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. O teu porquê pode ser tua família, pode ser tua saúde, pode ser se sentir mais leve, pode se sentir mais bonita,
pode se sentir... Enfim, eu falo que sempre um motivo para você emagrecer não tem certo ou errado. Tem que ser um motivo que te Faz mova, sentido pra que você, faça sentido. exatamente. Às vezes o motivo da pessoa, eu quero mostrar pro meu ex o que ele perdeu, Tá né? tudo bem. Falei, tá tudo certo, desde que faça sentido para você e seja legal, né? Seja legal. Não, é verdade, isso aí é super, super verdade, né? Quando você até falou, né? Eu fiz tudo certinho. Isso eu escuto também. Eu entrei nessa turma, né? Na mentoria ali de boas-vindas de atividade física, eu entrei nessa turma. Na primeira semana, né? Tô fazendo tudo certinho e tal, e não emagreci e tal. Eu falei, só tá fazendo uma coisa de errado, se cobrar. Sim. Tá ansiosa. Então diminui. Mal começou, né? Mal começou, segue o projeto, segue o plano, acredita. Então esse é o processo, né? Acredita no processo, dê essa oportunidade para si. Eu acho que isso é o mais importante, né? Sim, com certeza. E respeitar o seu tempo também, né? Até no livro, no meu capítulo lá no livro, né? Eu falo sobre a gratidão lá, a relação da gratidão com o emagrecimento, né? E o que eu vejo no processo de emagrecimento é o distanciamento que as pessoas elas têm delas mesmas nesse processo. Né? Elas vão ganhando peso e cada vez mais ela vai ficando cada vez mais distante de quem ela é. Sim. E eu sempre falo o seguinte, né? Você gosta de andar do lado de pessoas que te criticam o tempo todo? Que fica te criticando, claro que fica não. apontando suas falhas, ou fica falando do seu cabelo, da sua roupa, do jeito que você se veste. Você não gosta, né? Não. Agora, você gosta de ficar do lado de pessoas que falam, pô, Cláudio, isso tá legal, tal, que bacana esse programa novo, que legal o podcast, pô, que bacana, tô feliz por você e tal. É óbvio que você quer estar do lado de pessoas positivas. Agora, por que você se critica mais do que você se elogia? Sim. Mesmo estando na sua melhor E versão. outra, por que você se tolera olhar no espelho, Exatamente. não gostando do que você vê todo dia? Por que você tolera a dor? Porque hoje, muitas das mulheres que estão 20, 30 quilos acima do peso, elas estão sofrendo dor no joelho, dor na perna, dor de cabeça, corpo inflamado, medo quando vai no médico, porque tem gordura no fígado, às vezes já descobre que tem uma artéria entupida, seja lá no coração, seja na perna. Então, e ela já vive um medo constante. Então, se você não tolera do outro, se você não gosta do outro, por que você tolera de si mesmo? Exatamente. Outra coisa que eu sempre falo também é a questão do compromisso, né? Muitas vezes nós, e muitas vezes a mulher também da menopausa, que está querendo emagrecer, ela é uma mulher de palavra. Se eu te disser, Fernando, vem na minha casa hoje, 4 da tarde, que eu vou fazer um bolinho, um chazinho para você... Dificilmente eu não vou estar lá 4 horas da tarde para te receber. Ou se eu faço um compromisso com você, você me pede uma ajuda, você fala, Cláudia, eu preciso da tua ajuda para comprar, fazer, ir no comércio comigo, fazer não sei o quê. Se eu der a minha palavra, eu vou estar lá. Sim. Então, nós somos uma pessoa de palavra com os outros, mas a gente não é com a gente. Não é com a gente. Por que todo ano você fala, esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu prometo que eu vou ter mais dinheiro, que eu vou... ter uma renda extra, que eu vou emagrecer 10, 15 quilos, que eu vou, sei lá, várias metas diversas que a gente tem no ano. Só que aí na primeira semana você desiste. Quer dizer que a tua palavra com os outros, ela é mais importante do que a tua palavra com você mesmo. E tu que estuda muito a questão de cérebro e comportamento, quanto mais você quebra as tuas promessas de você para você mesma, mais o teu cérebro entende. Você nunca cumpre o que fala mesmo. Então, dessa vez, quando você disser que vai fazer, eu já nem tô acreditando. O teu próprio cérebro... Te sabota. Te sabota, exatamente. Sabota. E assim, eu cumpro com os outros porque o outro, ele tem... o outro, ele vai trabalhar uma questão de julgamento, né? Sim. Então, quando eu deixo de fazer comigo, por mais que eu tenha lá uma consciência pesada, por mais que eu tenha algo interno, não tem ninguém me apontando, ninguém me julgando, eu não estou falhando com ninguém. E tem um segundo ponto também, o medo de não dar conta. Porque em algum momento, alguém, né, com quem você não se comprometeu, vai falar de novo, você tá com essa história de começar a treinar? Sim. Você nunca deu certo. Então eu já não faço para não ter que ouvir isso. Exatamente. Então eu continuo, assim, a gente vai estar o tempo todo
numa zona de conforto, o tempo todo tranquilinho, não querendo, né? Não querendo gastar Confronto. energia, confronto. Eu tô o tempo todo na minha, quietinho, de boa. Essa é uma zona de conforto desconfortável, né? Porque tudo o que tem aí não é conforto. Exatamente. Eu vou falar, por exemplo, vou falar da minha mãe, que eu orgulho muito, assim. Ela sempre falou que o sonho dela era nadar. Aham. Sempre. Ela tem 67 anos. Quero nadar, mas eu tenho medo. E eu brinco com ela, né? Falo, mãe, você toma água no copo americano pra não se afogar, né? Porque ela morria de pavor de piscina, brincava, mas assim, preferia ficar distante, né? E ela falou, eu quero nadar. O ano passado ela falou, eu quero nadar. Eu falei, então nós vamos no clube. No clube que a gente é sócio. Vamos lá ver a natação? Não, mas eu não vou dar conta. Vamos nadar, mãe. E aí, meio que, assim... Foi. Meio que eu matriculei ela. Falei, vai, mãe. Jogou a manhã na água. Joguei na água. Sexta-feira passada ela falou assim, filho, você não acredita, eu fiz 1.000 metros. Uau. Um ano. Aham. Fiz 1.000 metros. Eu fiz 10 piscinas. Aham. Eu falei, uau, né? 10 piscinas, piscina de 50 metros, né? Aham. Então calculei com ela lá, deu basicamente 20 piscinas, né? Aham. Foi e Sim, voltou, foi e volta. 1.000 metros. Então assim, só que ela vai todas as aulas bonitinha, coloca o maiô, coloca a touca, entrar na água fria, água quente, vai, por quê? Porque ela tinha um propósito de aprender a nadar. Ela falou, eu quero ter essa experiência. Não era para emagrecer, não era para absolutamente nada, era simplesmente para nessa vida eu quero ter aprendido a nadar. Mas é maravilhoso, então. Sensacional, é motivo incrível. não importa, o que não faz, importa. move, né? E aí tem muita gente que fala, ai, meu sonho é emagrecer. Eu disse, mas o teu sonho tá muito fraco, meu amor, porque... Você está cochilando, né? Porque quando a gente tem um sonho forte, a gente Você tá vai cochilando. Exatamente, a gente faz o que tem que ser feito. E aí eu gosto sempre de lembrar que quando eu falo muito aqui do fazer, do chamar pro racional, e que eu tenho ciricutico quando a mulher fala que não consegue beber água, não sei o quê, eu de forma nenhuma estou dizendo para você que você tem que ser 100% disciplinada, focada, não é isso. Mas é o mínimo. Eu gosto sempre de trazer o exemplo também de quando tu tem 2 filhos, não é? Sim. E aí a tua mulher... Foi fácil trocar de fralda, amamentar, dar mastite, sangrar a mama. Não foi, mas fez. Por quê? Porque tem um porquê. Eu tenho que amamentar, eu não posso deixar meu filho morrer, eu tenho que cuidar dele. Sim. E a mãe é capaz de fazer coisas extremamente difíceis para cuidar do filho. Então você, eu não gosto de beber água. Não precisa gostar, meu amor. Se não gosta, vai sem gostar. Começa a gostar de você. Exatamente. E aí você vai fazer coisas porque todo o ser humano adulto precisa fazer coisas que não gosta para viver uma vida minimamente que você goste. Sim, não é? Então, não existe isso. Eu tenho uma vida. Eu tenho uma vida maravilhosa, viajo com as crianças, com o marido, tenho vários dias de férias hoje. Então, eu tenho uma vida que para mim é maravilhosa. Mas todos os dias eu tenho que fazer coisas que eu não gosto nada ou que eu não goste muito para poder fazer coisas que eu gosto. Exatamente. Durante o meu ano, durante a minha vida. Então, mas eu acho que tem muito sobre isso, viu, doutora? Eu acho que assim, principalmente o público feminino, que é um público que eu mais atendo, tá? Na minha experiência, assim, eu tenho muito mais proximidade do público feminino do que com o público masculino, inclusive em treino, né? Eu vejo justamente essa questão, assim, da mulher fazer muito para os outros e ela não se permitir ter a singularidade de fazer por ela e para ela. Sim. E não existe nada que você faça para você e só para você mais do que atividade física. Sim. Não tem. Mas eu vou fazer uma pós-graduação porque eu vou aumentar minha carreira, vou melhorar, vou ganhar mais, Mas você vai ganhar mais para viajar com a minha família, para viajar com os meus filhos, para
Percebe? Sim. Que tem um contexto, Tem. né? Agora, Tem um porquê. Tem um porquê. Agora, quando você sobe lá na esteira, quando você calça o tênis, quando você dá 1, 2, 3, 10 voltas no seu quarteirão, só você, colocando sua cabeça num lugar, absorvendo, né, oxigênio, se movimentando, se mexendo, liberando endorfina pra você. Sim, Não com tem, certeza. Inclusive a gente falou de livro, aqui tem um livro que o título é algo parecido com Engolir Sapo Engorda. Porque é justamente isso. É quando você começa a dizer sim para todo mundo e não para você. Não para o que você quer, não para a tua prioridade. Exatamente. E aí, gente, é fácil, porque todo mundo realmente vai ocupando o teu tempo. Mãe, cozinha aqui. Mãe, cuida dos meus filhos aqui. Mãe, faz isso. Mãe, lá. Ou mulher, faz isso. Irmã, cunhada, não sei o quê. E aí você começa a dizer sim, 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 sim para todo mundo e não, 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 não para você. E aí começa a engolir um monte de sapo. E engolir sapo engorda, né? E que, inclusive, é difícil depois mudar esse hábito. Sim. Porque quando você começa a falar não, o seu não dói E as pessoas... e o seu sim não vale mais nada. E as pessoas ficam... Nossa, mas assim? ela tá, né? Ela tá envelhecendo, ela tá ficando ranzinza. Antes ela não falava não, agora ela só fala não. Mas é tão bom, é muito libertador dizer não, importante, né? É uma das melhores coisas da vida, é saber dizer não. É melhor para todo mundo. E assim, é dizer não sem ter um porquê também, né? Isso é muito importante, né? É, verdade. Por que você não quer ir em tal lugar? O fato de eu não querer já basta, né? Eu não tenho que me explicar. Eu só não quero, eu não tô... E tu falou da tua mãe, é engraçado. Outra coincidência que a gente tem, você falou, tua mãe tem 67, a minha tem também. A minha mãe é a mulher modelo do Saudável Sem Neura, que bichinha ativa, total, um palitinho, toda... se eu falar cocota, que ela vai ficar brava. Mas toda pra cima, blogueira e tira foto, mas também anda 3, 4, 5 quilômetros por dia. Todo dia ela vai no sacolão a pé. E isso vai custa quanto? E volta. Quanto custa entendeu? isso? R$0, né? Zero. Você fala, a rua tá lá, a calçada tá lá. Zero. Ela tem que ir no sacolão, não tem? Tem uma alimentação mais saudável, porque vai lá e compra os legumes, as verduras, as frutas fresquinhas, me ajuda com meus filhos, e aí me ajuda a fazer meus filhos também terem uma alimentação mais saudável, porque sempre tem ali tudo muito fresquinho e fica muito mais gostoso, né? Fernando, que além do papo exemplo, né? maravilhoso a gente teve aqui. Eu queria que tu deixasse primeiro o teu @ para seguir, ou o canal no YouTube se tu tem, ou no Instagram, qual é a tua rede principal. Mas antes de tu deixar a tua rede social para as meninas que estão assistindo a gente aqui assistir, eu queria que você desse, assim, uma reflexão final sobre atividade física e emagrecimento na menopausa sem neura. Se ela tiver que começar por uma coisa, por onde que ela tem que focar para começar a emagrecer sem neura? Tá. Eu diria para você separar 1% do seu dia. Pega lá seu dia, né? 24 horas do seu dia. Você divide o seu dia com os seus afazeres, né? Levar o filho na escola, fazer, acontecer, enfim. Eu não sei qual que é a sua rotina. Pega 1% e começa a se movimentar. Não se preocupa com o que você vai fazer, não se preocupa se é uma atividade física planejada, um exercício físico planejado, se é um esporte, é o que você gosta, é o que realmente faz sentido para você, te traz prazer, é um momento só seu, e separa 1% do seu dia. 1% são 15 minutos. Um dia tem 1.440 minutos. Pega 1%, 15 minutos e faz algo para você de forma singular, de forma saudável, sem neura, não precisa ficar criando muitas coisas, simplesmente vai e faz. E não dá pra gente dizer com cara de pau que a gente não tem 1% do nosso dia para dedicar para a gente, para o bem-estar, para a saúde, né? Sim. E meninas, que episódio maravilhoso que a gente está terminando agora. Eu quero muito agradecer o Fernando pela generosidade, por ele ter separado um tempo da agenda dele para estar aqui pessoalmente. É a primeira vez, o Fernando, a gente já tem uma parceria imensa há muito tempo, mas é a primeira vez que a gente grava um conteúdo juntos no mesmo estúdio. Ao vivo, né? Ao vivo, muito gostoso, muito legal. E aí,
Se você gostou desse conteúdo, compartilha com uma amiga, põe o sininho para você não esquecer, para você ser avisada toda vez que eu for e estiver liberando um conteúdo novo para você. Toda semana a gente vai ter episódio novo do podcast Doutora Cláudia SSN Sem Neura. SSN, você já sabe, é do Saudável Sem Neura. É do meu programa de emagrecimento, onde eu te ajudo a emagrecer quantos quilos você quiser, sem precisar cortar o que você gosta da alimentação. E eu queria dar um recado final também muito importante para você que ficou com a gente até aqui no final do podcast. O emagrecimento saudável e sem neura é importante a gente focar no pilar de desinflamar o corpo. O emagrecimento na menopausa, ele tem as questões do medo, mas se eu ficar flácida, e se minha pele cair? Então é muito importante sempre você estar focada numa suplementação anti-inflamatória de colágeno. E eu tenho a parceria com a Nutrosup no colágeno, vai ter um link aqui embaixo com desconto para você comprar, para você que é seguidora do podcast SSN Sem Neura, porque é muito importante você ter um colágeno de boa qualidade, uma suplementação de boa qualidade, e esse colágeno ele tem toda essa associação. Claro que você pode comprar da onde você quiser, você pode olhar a formulação lá e comprar de outro lugar que você confie, mas se você comprar da Nutrosup, sempre tem um descontinho especial para quem é minha seguidora, porque é uma empresa que eu confio, é uma empresa parceira minha. E não esquece de deixar o teu like aqui e eu te encontro no próximo episódio. Obrigada, Fernando. Eu que agradeço, uma honra sempre estar aqui com vocês. Até a próxima.